fiel. Jesus, nessa noite, Pai, que eis aqui cada um dos teus filhos, ó Pai, que contribuíram, Senhor Jesus, por Deus, que entenderam, ó Pai, amado, que ajudar a tua obra, que ofertar na tua casa também faz parte do culto. Jesus, que o Senhor possa abençoar grandemente, ó Pai, amado e querido. Meu Deus, à medida que nós servimos na tua obra, à medida que nós abençoamos a tua obra, nós conseguimos entender, ó Pai, não é por troca, mas sabemos que nós não conseguimos ser mais generosos que o Senhor, e o Senhor retribui aqueles que ofertam a tua oferta com alegria. Jesus, não abençoa, Pai. Meu Deus, aqueles que não puderam, Senhor Jesus, que seja a estratégia do Senhor na administração do dano, que o Pai não venha ter necessidade, porque o Senhor é um Deus supridor, Pai amado, querido santo, é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Jesus também nessa noite, Pai amado, querido Senhor, escolheu o teu Filho nessa noite para ministrar ao nosso coração a tua santa e poderosa palavra. Meu Deus, sabemos, ó Pai amado, que o Senhor, meu Deus, através do teu Espírito, o Senhor dá a inspiração, ó Pai amado, na Escritura, e também a interpretação da tua palavra. E é esse Espírito, ó Pai amado, querido, que o Senhor, através do teu Filho, usará, ó Pai amado, querido, o teu Filho nessa noite para falar com a tua igreja. E a tua igreja venha saber a preciosidade que é a tua palavra, que vem para os nossos corações para avivar a nossa fé a cada dia. E assim, Senhor Jesus amado, querido, como um presente precioso do céu, receberemos a tua palavra nessa noite. E as palavras que ouvem nessa fé. Aleluia. Glória a Deus. Só da igreja do Cristo Jesus, amém? Amém. Pode ler a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ah, Jesus amado, Jesus querido, aleluia. Aleluia. Marcos 5, nós vamos ler os versículos 19 e 20. Amém? Marcos capítulo 5. Aleluia. Versículos 19 e 20. Aleluia. Todos encontraram? Vou ler aqui para a gente ler, tá? Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos 19 e 20, está escrito: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Amém. Você aceita? Glória a Deus, aleluia. Deu para entender a leitura dos versículos? Não? Então vou fazer a leitura mais uma vez dos versículos 19 e 20. Está escrito assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anunciai quão grande coisa o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Amém. Esses dois versículos, o Senhor colocou no meu coração, para a gente falar um pouquinho a respeito, e ele me deu tema. O tema hoje é restaurado para restaurar. Restaurado para restaurar. Da escravidão à missão no lar e na vida. Restaurado para restaurar. Da escravidão à missão no lar e na vida. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito por volta dos anos 65 e 67. Entre os anos 65 e 67 depois de Cristo.
Este período do ano 65, 64, 65 até o ano 86, por aí, mas no período em que foi escrito o Evangelho de Marcos, foi um período de intensa perseguição aos cristãos sob o imperador romano Nero. Ou seja, quando Marcos escreveu o seu Evangelho, naquele contexto, o imperador de Roma que comandava era o imperador Nero. Especialmente após o ensino de Roma. Ou seja, a perseguição aos cristãos ela já existia, mas quando aconteceu o incêndio em Roma, lá por volta do ano 64 depois de Cristo, essa perseguição ela se veio mais com força ainda. Então, nesse contexto em que Marcos escreveu o seu Evangelho, nesse contexto a igreja passava por forte perseguição sob o comando do imperador Nero, que era o imperador romano Nero. Quando nós estudamos um pouquinho a respeito de Marcos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 25, Marcos ele é chamado de João Marcos. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 25, capítulo 15, versículo 39, versículo 37 a 39, Marcos ele é chamado de João Marcos. É o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho. Está falando do mesmo Marcos. Ele era filho, como escrito lá em Atos, capítulo 12, versículo 12, ele era filho de Maria, não Maria, mãe de Jesus, mas outra Maria. A Maria que começou a fazer isso na igreja e que quando Pedro, no mesmo capítulo 12, ele foi liberto da prisão, ele foi para a casa de Maria, porque na casa de Maria os crentes estavam orando. Era mãe de Marcos. Ele era discípulo, depois disso, ele era, ou foi discípulo de Pedro. Isso está relatado em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13. O próprio Pedro falando que Marcos depois foi discípulo de Pedro. E também foi cooperador de Paulo e Barnabé. Isso está relatado em Atos capítulo 13, versículo 5. Então ele era filho de Maria, ele era cooperador de Pedro. E ele também, era um cooperador de Pedro e também foi cooperador de Paulo e de Barnabé. Atos capítulo 13, versículo 5. E lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10, Paulo diz que ele era primo de Barnabé. Ele vai colocar lá, Colossenses capítulo 4, versículo 10. Está escrito, Paulo diz que ele era primo de Barnabé. Aristarco, que está preso comigo, o salva. E Marcos, o sobrinho de Barnabé. A palavra, por que nessa versão aí está sobrinho? Porque a mesma palavra no grego que é usada para sobrinho, também é a mesma palavra usada para Barnabé. Se você for na Almeida corrigida fiel, lá vai estar primo. Olha lá, colocou lá, aí veio lá, olha lá. Marcos, a respeito de Marcos, se ele for visitar vocês, ou receba. Quando nós pegamos uma versão mais contemporânea, que a minha é a Almeida Revista Corrigida, chama de primo. E aí na Almeida Corrigida Fiel, que é a versão que projeta aqui, a Almeida Corrigida Fiel, está a palavra sobrinho, que é a mesma palavra no grego usada para primo. Então o Pedro ele era filho de Maria, na qual a sua mãe já tinha uma igreja na casa dele. Quando Pedro foi liberto, ele foi para a casa de Maria, e quando bateu na porta, a cela saiu lá, mas conheceu muito bem a história, e ela não acreditou que era Pedro. Era este Marcos, que escreveu o Evangelho, que foi cooperador de Pedro, e que foi cooperador de Paulo e de Barnabé, e que a Bíblia diz que ele era primo de Barnabé. Então é este Marcos em que a Bíblia ela trata em que escreveu esse capítulo, e Marcos ele escreve para gentio romano, por isso que ele usa muita linguagem romana, do contexto romano. Por exemplo, aqui
quando Jesus pergunta quem são, a quem é aquele homem, ele diz, nós somos legião. Legião está no contexto de Roma, porque está se falando de uma legião de soldado. Então, Marcos está pegando palavra, melhor dizendo, latina, que era o contexto romano, que para escrever aos próprios romanos, que é gentio, convertido. Nesses dois versículos que nós lemos, perceba que eles destacam o processo de restauração vivido por este homem, que é conhecido na história como Guardaré. Esses dois versículos, ele trata exatamente disso. E como depois de ser restaurado por Jesus, se torna um agente de transformação em sua casa e em sua comunidade. Aqui nós já aprendemos, nós vamos entrar, o tempo nos consome, eu queria ter tempo aqui para expor os 20 versículos. Já podemos dizer que não tem tempo, né? Mas aqui nós já aprendemos algo que tem tudo a ver com o tempo. Para se restaurar, precisa ser restaurado. Ninguém doente consegue restaurar um outro doente, porque está doente. Ninguém que está passando por um processo de dificuldade, seja ele qual for, aqui trata de um processo de restauração maligna, mas ninguém que está passando por um processo, e aqui se tratando de família, na nossa casa, no nosso contexto de família, muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, nossa família, nós percebemos que ela está se desfalecendo, que ela está passando por um processo difícil, e nós olhamos para aquele contexto querendo restaurar, mas nós precisamos, para que se restaure, precisa estar restaurado. Ninguém restaura sem estar restaurado. Então, olha o que nós aprendemos aqui. Se no nosso contexto, olhando para a nossa família, em algum momento a família está desorganizada, a família está passando por um processo difícil, seja ele qual for, a família precisa de uma restauração. Se eu se encontrar num contexto que eu também preciso ser restaurado, de forma alguma a família vai ser restaurada por uma pessoa que precisa ser restaurada. E olha que legal, nós somos os atalaias da nossa casa. É você o atalaia da sua casa. É você, varão, o atalaia da sua casa. É você, senhora, o atalaia da sua casa. Então, para que eu e você, olhando para a nossa família, vivemos na nossa família, uma família restaurada, nós precisamos estar restaurados. Nós precisamos estar restaurados. E esses dois versículos trata exatamente da restauração deste homem. E aí depois ele pede para o Senhor, deixa eu ficar comigo, senão a sua família agora precisa de você. Perceba o que Jesus diz, para a tua casa e para os teus. Primeiro para a tua casa e para os teus. Jesus está falando da casa dele no sentido de família. Aí você olha assim, mas a Bíblia não trata da família desse homem. Mas por que ele nasceu? Precisa se ter uma família. É claro que no contexto aqui da história de Marcos está contando ele, porque o processo de restauração, ele precisa ser restaurado. Eu estou pegando texto aqui para aplicar no culto de família que nós estamos hoje. Eu, você, como atalaia dos nossos lares, como atalaia da nossa casa, nós precisamos estar restaurados para poder restaurar a nossa família. Ninguém, vou repetir isso, ninguém restaura se também precisa ser restaurado. Enquanto nós não passarmos por um processo de restauração e entender que precisamos ser restaurados, a nossa família, que também precisa de uma restauração, ela nunca vai atingir o ponto de restauração. Por quê? Porque dentro da família não existe uma atalaia que restaure aquilo que naquele momento está indo restaurar. Marcos está tratando exatamente disso aqui. Então veja bem, este princípio de restauração, nós podemos aplicar ele dentro do nosso lar. Marcos está tratando aqui de um homem que precisa de uma restauração. Mas o princípio da restauração, nós podemos aplicar ele dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Não deixe
que a sua família é o algo mais precioso que Deus criou e que eu e você temos.